E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo nós estamos trazendo aqui a correção dos exercícios do módulo 17, que é as construções geométricas, conforme prometido em aulas anteriores. Eu vou trazer nesses próximos vídeos, hoje eu vou fazer os principais exercícios do módulo 17, depois os principais exercícios do módulo 18 no outro vídeo, e o módulo 19 eu vou elaborar uma atividade para a gente desenvolver sem que haja atrasos, tá? Mas fala de investigações na sua forma literal. Então, o que nós temos aí? Começando pelo ângulo de 60 graus, quando você desenvolveu a sua construção, você deve ter chegado em algo parecido com isso, depois de responder todos os itens que foram listados aí na apostila para você construir. E ele segue perguntando o que, ó? De todos esses itens, ó, com a circunferência, traça e 4 centímetros de raio, e todos esses itens culminaram naquela figura que vocês viram anteriormente. Aí na letra F ele está lá, ó, suponhando que você tenha dividido a sua circunferência em arcos de mesma medida, suponha que todos os pontos que você obteve tenham dividido a sua circunferência em arcos de mesma medida. Nesse caso, qual é a medida do menor arco? P1, P2. Se você dividiu a sua circunferência em partes iguais, isso significa o quê? Que cada uma dessas partes vai ter 60 graus, porque a circunferência toda tem 360 graus. Se são 6 marquinhas, 60 graus para cada uma. E aí na letra G, quando você fizer as medidas que eles estão pedindo, você com o transferidor deve registrar 60 graus ou perto de 60 graus. Tá? Às vezes dá algumas falhas por conta da construção, seja alguma imperfeição na abertura do compasso, seja algum erro de leitura no transferidor, mas 60 graus é o valor desse ângulo. Item H, a circunferência ficou dividida em partes iguais pelos pontos que você marcou? Explique sua resposta. Sim, dividiram os ângulos, foi dividida em 6 ângulos iguais, porque os ângulos centrais têm a mesma medida. Bom, e aí no item I, ele pede, ó, determinar as medidas dos ângulos centrais usando o transferidor. Você pode ter cometido pequenos erros, o que é normal quando fazemos medições na prática. Vamos calcular teoricamente a medida desses ângulos, para você comparar com o valor obtido na prática. Pessoal, esses segmentos aí do item 1, quando você não usou o raio da circunferência, porque você pegou a medida do O, que é o centro, até a borda. Então, qualquer segmento que saia da origem e vá até a borda, tem a medida do raio. Tá? Então, 4 centímetros que foi o raio que você construiu. Então, o triângulo que está aí, o triângulo é equilátero, que seus ângulos internos medem 60 graus. E o que você concluiu a respeito das medidas dos ângulos centrais? Que independente dos erros, os ângulos centrais medem 60 graus. Ok? Considerando o que você concluiu no item 1, faça a construção pedida. Que construção seria essa, meu povo? Um ângulo de 60 graus, ou seja, você vai usar os seus conceitos, ao invés de fazer a circunferência toda, de fazer tudo aquilo, você vai pegar o seu compasso, vai traçar um arco aí, ó, ponta seca no V, uma abertura qualquer aí, trace aí, ó, um arco que corte essa semirreta VP. Ponta seca neste ponto que intercepta a semirreta, faz um arco na outra reta que vai ter um novo ponto, que é o ponto B. Traçou isso aí, está feita a sua construção do ângulo de 60 graus. E aí embaixo tem o pequeno textinho, ó, concentro no ponto V, foi traçado, que está na linguagem corretinha. Ok? Exercício. Considere a semirreta B. E aí já está pronto, tá? Eu já fiz para você a construção que vai sair após os itens A e B. Você construiu o ângulo de 60, que é o CAB. Construiu a bissetriz, que é PAB. Tá? Nomeie de AP essa bissetriz, que é aquele ponto que se formou ali. Tá? E na letra C, ele pergunta qual é a medida do ângulo PAB. Você não construiu a mediatriz deste ângulo? Ou seja, a mediatriz não, a bissetriz desse ângulo. Quando você constrói a bissetriz, você está dividindo o ângulo ao meio. Então, 30 graus.
Aí descreve uma estratégia para construir, usando apenas régua e compasso, um ângulo de medida 30 graus. Pessoal, o jeito mais fácil de você fazer isso nesse momento, trace um ângulo de 60 graus, calcule a sua bissetriz que você vai ter um ângulo de 30 graus. Bom? Exercício 2, item 2, né? A semirreta apresenta um dos lados, o ângulo ML, cuja medida é 120 graus, construa o lado EM deste ângulo. Aí ele já está pronto, tá? Uma dica, na verdade. Ao invés de você fazer a construção do ângulo de 60 e transportá-lo, eu te dou uma dica. Constrói um ângulo de 60 no sentido contrário e considera adjacente. O que significa isso? Você costumou nos exercícios anteriores a construir o módulo ângulo de 60 para este lado, certo? Quando você ouve falar a palavra adjacente, adjacente quer dizer ao lado. Construa o ângulo de 60 para o outro lado, como está aqui. Isso tudo é um ângulo de 180 graus, certo? Se você constrói um ângulo de 60 desse lado, basta você considerar este lado aqui, ó. Aqui só pode ser 120 graus. Bom? E aqui embaixo, bem pequenininho, são duas posições possíveis. Essa que já existe e ele desenhado para baixo, tá? São 120 graus do mesmo jeito. Tá bom? São representações diferentes, apenas uma dica para a sua construção. Item 3, ó, no item 1 você desenvolveu uma estratégia para construir um ângulo de 30 graus. Usando essa construção como ponto de partida, descreva uma nova estratégia para construir um ângulo de 150 graus. Aí uma dica que eu dou, semelhante ao ângulo de 60 graus, é que para construir o ângulo de 30, basta tomar um ângulo adjacente a ele, ou seja, você já sabe como construir um ângulo de 30. Constrói um ângulo de 60, tira a sua bissetriz, é o ângulo de 30. Então, ó, da mesma forma que fizemos lá, ó, o ângulo de 60 foi construído aqui, ó, este ângulo aqui é 30 graus, porque a bissetriz é 60. Então, o ângulo de 150 graus vai ser isso daqui, ó. Vai ser essa parte de fora, FAP. Tá vendo? FAP é este ângulo de 60 graus, de 150 graus. Item C. Descreva uma estratégia para construir um ângulo de 15 graus. Pessoal, tendo um ângulo de 30 graus, basta concluir a sua bissetriz. E aqui está construído, neste cantinho aqui, ó, o ângulo de 15 graus, tá bom? Depois, passando para que página que estamos agora, que eu já me perdi. Estamos agora na página 438, já na parte de transporte de ângulos. Tá? E aí, ó, dado o ângulo AOB, essa construção que vocês estão vendo já está englobando as construções dos itens A, B, C e D. Tá? Que depois de feito isso, você vai para a parte das medidas. Ó. Escreva as medidas de segmentos da figura que você construiu. Como você partiu os mesmos raios, estes segmentos só podem ter as mesmas medidas. Tá? Então, ele pergunta aqui, o segmento PQ e CT tem medidas iguais? Eles têm medidas iguais, pois a medida do raio do arco de centro Q é a mesma medida do arco de centro T. Por isso que a gente consegue afirmar isso, tá bom? E na continuidade, ó, observe que os triângulos POQ e CVT são congruentes. Qual é o caso que garante a congruência? Se todos os lados deles, se todas as medidas dos segmentos são iguais, o caso lado, lado, lado garante esta congruência. E aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui a descrição dessa congruência, mostrando os lados. Item H. Partindo da congruência observada no item G, o que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos AOB e CVD? Então, como a gente já viu que os triângulos são congruentes, os ângulos também são congruentes. Mas esses ângulos coincidem com os ângulos AOB e CVD, respectivamente. E desta forma, as medidas dos ângulos são iguais, o que você pode comprovar
usando o transferidor. Bom? Item I. No início da construção, você traçou 2 arcos de circunferência de 2 centímetros de raio. Se esses arcos tivessem 5 centímetros de raio, você conseguiria transportar o ângulo da mesma maneira? Sim, pois os triângulos continuam sendo congruentes. Bom? E o item J, descreva uma estratégia que pode ser usada para transportar um ângulo para uma semi-reta dada. Então aqui eu já coloquei de uma forma escrita tudo aquilo que você já fez sobre pegar a medida do ângulo, a abertura, fazer o arco. Então tá a descrição técnica disso, tá? Temos também na sequência o item 2. Usando apenas regra e compasso, você vai construir um triângulo ABC, tal que os lados AB e AC meçam, respectivamente, 5 centímetros e 6 centímetros, e o ângulo BAC meça 60 graus. Uma dica, comece primeiro fazendo o ângulo, o lado AC, que mede 6 centímetros, e construa um ângulo de 60 graus a partir dele. Daí a semi-reta que surgir, basta você traçar com 5 centímetros e terá o triângulo assim que unir os dois segmentos, tá? Então, ó, esta figura meio que define o que você fez no item B, que eu coloquei aqui para vocês, a forma técnica de se falar, mas que é importante que você já sabe fazer, principalmente, né? Teste 1. Depois de fazer o que está previsto aí no teste 1, o seu desenho deve ficar desta forma, o que nos faz acreditar que essa circunferência 3 precisa ter o mesmo raio da circunferência 2. E essa circunferência 2 tem centro em P. Assim sendo, essa circunferência 3 tem centro em Q e o raio também de 3 centímetros, o que nos dá a alternativa D. Ok? Teste 2. Uma escada foi apoiada no chão e no ponto P da parede vertical representada na figura, formando com a parede um ângulo de 30 graus. Nessa condição, o ponto de apoio da escada no chão foi o ponto. O que você precisa fazer? Lembrando que a referência que a gente tem do ângulo é a parede, ou seja, este segmento que vai ser construído, ele precisa formar com a parede um ângulo de 30 graus. Como faz isso? Pega o seu compasso, constrói inicialmente um ângulo de 60 graus, faça a sua bissetriz e ela deve passar pelo ponto B. Tá bom? Claro que eu não vou nem me atrever a desenhar aqui, porque a gente sabe como é que eu sou com desenho, né? O importante é que fazer com compasso eu sei, mas eu não tenho como filmar isso para vocês. Teste 3. No triângulo DEZ, os ângulos internos D e E medem 60 graus e alfa, respectivamente. Na figura abaixo, são dados o lado DE desse triângulo e um ângulo de medida alfa. Como é que você faz isso? A primeira coisa, pega ali o ângulo interno D, construa de 60 graus a partir do que você tem, ou seja, construa 60 graus para cá, né? Você vai traçar o lado do ângulo aí certinho 60 graus. Pega esta medida aí do lado que está do alfa, transporta esta medida do alfa para o ponto E e trace a reta que ficou, que vai passar do ponto P. Claro que vai ficar este desenho aqui que está certinho, que sirva como referência para você. Bom, tem o vértice Z do triângulo DEZ, coincide com o ponto P, alternativa A de amor, meu povo. Bom, então vamos em frente. Seção em casa. Use apenas régua e compasso para fazer o que se pede nos itens de 1 a 9. Pessoal, coloquei aí para vocês na seção em casa as correções, né, já com as respostas, como devem ficar essas construções. Então aí a bissetriz de cada um desses ângulos está independente da medida do ângulo. Nós já sabemos como fazer ponta seca no vértice, traço arco, tal, isso tudo nós já sabemos. Item 2. Ele pergunta se esses dois triângulos são congruentes e pede o caso de congruência. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver, esses dois triângulos têm um lado em comum, que é OP.
Então, a gente tem o que? Os dois ângulos aqui, este ângulo O é comum também aos dois triângulos. Esta reta OP é bissetriz, como disse no próprio enunciado. Já lembrando que isto é a resposta, tá? Bom, já lembrando que isto é a resposta. O desenho que está aí para vocês, ele tem uma outra cara, né? Eu já coloquei a construção pronta para que você possa ter essa noção. Você que está perdido, estamos na página 442. Tá? Então, nós temos aqui, o ângulo A e o ângulo B são retos, ou seja, temos um lado, os dois lados aqui que são comuns são opostos ao ângulo. Então, temos a congruência do tipo lado, ângulo, ângulo oposto. Porque estes dois ângulos são congruentes e os dois têm lados opostos ao lado comum. Tá? E no item B, como os dois triângulos são congruentes, temos PA igual a PB. Assim, o P equidista dos lados OA e OB, ou seja, tem a mesma distância. Por isso, a mesma medida, tá ok? Item 3 da sessão em casa é o exercício que fala do hexágono. Então, você vai fazer primeiro o quê? Sabendo que é um hexágono convexo, ou seja, você vai 6 lados, né? Divide a circunferência em 6 partes iguais e construa este hexágono. Como você consegue afirmar que cada lado deste triângulo mede 120 graus, que é a medida do ângulo interno do hexágono? Se você pegar aqui, a medida do centro até cada uma dessas marcas, aqui nós já sabemos que é um triângulo equilátero, ou seja, aqui 60 graus. Se o ângulo interno do hexágono é isso tudo, 60 graus vezes 60 graus, 120 graus é a medida de cada ângulo interno deste hexágono. Tá? Você pode justificar utilizando as propriedades do triângulo, fazendo aqui, fechando esse triângulo, como eles são iguais, 60 graus, isso justifica. Bom, se tiver dúvida, me fala que eu posso tentar explicar de outra forma. Item 4. Um designer de joias criou este pingente que você está vendo aí. Considere a circunferência de centro O e o ponto A. Então, para reproduzir a primeira parte do pingente, você já sabe, vai dividir a circunferência em 6 partes iguais e traçou o ponto A. Depois disso, ele vai te dar uma sequência de fatores, começando pelo ponto A, divida a circunferência em 6 partes iguais, que é a figura que você viu anteriormente. Construa o primeiro hexágono, trace a bissetriz do ângulo AOB, que é este ângulo aqui, Então aqui deu um primeiro ponto. O que você vai fazer agora? A partir deste ponto que você achou, vai dividir a circunferência em outros 6 pontos iguais, construir o hexágono. Aí o que ele quer? A medida do ângulo POF. POF, você vai calcular isso como? O ângulo POF está aqui, POF. Olha aqui uma coisa, tem uma pegadinha nesse exercício, Uma ponta do hexágono está aqui, uma ponta do hexágono está aqui e outra ponta está aqui, certo? 30, 60, 90 graus é a medida do ângulo POF. Tá vendo? Por que tem uma pegadinha? Porque você dividiu essa circunferência novamente, hein? Não é mais ângulos de 60, sim de 30. São 3, aí tem 90 graus. Espero que tenha ficado claro para vocês isso, hein? Item 5. Observe a figura que o professor Tiago construiu usando um programa de computador. Qual é a medida do ângulo POB? Inicialmente ele foi dividido em 6 pontos, então esta medida, ele quer saber a medida do ângulo POB, que comecem as pegadinhas aí, Quando você vai analisar essa situação, o que você tem? Primeiro você precisa analisar, o AOB mede 60 graus, o ângulo AOP mede 30 graus, porque OP é a bissetriz do ângulo AOB. Então, o ângulo que ele quer saber, POB, ele mede 30 graus.
tá? Porque ele é a bissetriz do ângulo AOB. Dê um nome de um ângulo da figura cuja medida seja 15 graus. Olha aqui, ó. QOP. Ó, o QOA. Tá vendo? O AOQ. O vértice é o O. AOQ ou QOA, tá? Dependendo da forma como você fez. Dê o nome de um ângulo da figura cuja medida seja 75 graus. Olha, uma dica. Se é 75 graus, a gente sabe que cada um desses ângulos maiores aqui tem 60, certo? E a gente sabe também que aquele ângulo AOQ mede 15. Então, ó, 60 mais 15, qual é este ângulo aqui que a gente tem? QOF, 75 graus. Usando a figura construída pelo professor Tiago, descreva uma estratégia para construir um ângulo de 75 graus. Pessoal, o que você pode fazer? São duas formas, eu vou te dar uma dica uma dica um pouco mais simples. Constrói um ângulo de 60 graus. Depois disso, você constrói a bissetriz de um dos ângulos resultantes da primeira divisão. Ou seja, um desses ângulos de 60 graus se divide em dois de 15, em dois de 30. Partiu disso, você pega a bissetriz dele e transporta. Por exemplo, vou recomeçar que eu acho que ficou confusa essa parte. Tendo um ângulo de 60 graus, constrói a bissetriz dele. Você vai ter dois ângulos de 30, certo? Constrói outra bissetriz. Como esse exemplo aqui, ó, vamos usar o exemplo do professor Tiago. Ele tinha aqui um ângulo de 60, ó, fez a primeira bissetriz, achou 30 graus aqui. Calculou a bissetriz aqui de novo, achou um ângulo de 15. Deste ponto, constrói novamente um ângulo de 60 graus. Vai dar mais ou menos aqui e tem o 75. Ou então, já que é para usar o desenho do professor Tiago, pega o seu compasso, transporta esta medida para cá. Bom, então você tem aí três opções diferentes para construir este ângulo. Agora que eu vi que você não viu absolutamente nada do que eu fiz de marcação do desenho, mas acredito que dê para entender. Se não der, me avisa que eu faço de novo. Item 6, ó, o ângulo da figura abaixo mede 40 graus e ele pede para construir o quê? Um ângulo de medida 10 graus. Então, pessoal, o que eu faria? Usaria bissetrizes para fazer isso. Tá? Traçado a bissetriz deste ângulo, são obtidos ângulos de 20. Traçando a bissetriz de um deles, tem ângulos de 10. Depois disso, você pega aquele ângulo de 40 que você tinha inicialmente, constrói um ângulo de 60 a partir dele, que aí você vai ter o ângulo de 100 graus. Tá bom? E eu fiz uma figura aqui do lado que dá essa referência pra gente aqui, ó. Tá? Eu copiei, eu confesso. Item 7. O triângulo EFG tem o lado FG medindo 5,5 centímetros e os ângulos F e G medindo alfa e beta, respectivamente. Então, pessoal, esse desenho que vocês estão vendo aí já é o desenho pronto desta parte. Tá? Já é o desenho pronto desta parte aí, para que vocês possam ter uma ideia de como vai ficar a sua construção após os devidos transportes, tá? E concluído o triângulo, ele deve ficar desta forma que está aqui. Item 8. A figura a seguir é formada por triângulos isósceles congruentes entre si. Se ele já disse que os triângulos são congruentes, nós podemos considerar todos estes ângulos aqui com a mesma medida, certo? A gente pode chamá-los de alfa ou beta, você que sabe. Todos esses ângulos aqui somam 360 graus, ou seja, quantos ângulos tem aqui? Ó?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós sabemos que a soma deles é 360. Então, ó, 12 vezes alfa é 360 graus. Ou seja, alfa é igual a 360 graus dividido por 12, alfa é igual a 30 graus. Descobrimos a medida de um desses ângulos aí. Repete, calcule as medidas dos ângulos internos desses triângulos. Sabemos que a medida de um deles é 30 graus. Ora, o exercício disse pra gente que esses triângulos são isósceles, certo? O que nos faz acreditar que os outros ângulos, ó, aqui também é 30 graus, porque se são isósceles, se tem a mesma medida, então nós temos 30 e 30, esse aqui só pode ser 120 graus. Tá bom? Mas ainda falta dividir, descobrir, ó. Nós temos outra referência que a gente podia usar, esse aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 3 ângulos que são iguais, porque ele já disse que todos esses triângulos são congruentes. E a gente sabe que isso aqui dá 360, ou seja, 3 beta igual a 360 graus. Portanto, beta é 360 dividido por 3, beta mede 120 graus. Apesar, eu fiz isso, mas aqui do lado tem para vocês, tudo bonitinho aí, esta linguagem toda. Mas é importante você entender o porquê daquele desenho que eu coloquei. E o item 9 está aí prontinho para vocês, ó, transporte o ângulo dado para a semirreta, construa o ângulo medida 2α, ou seja, você vai transportar esta medida para cá construindo outro ângulo, por isso que aqui também é alfa, por isso que este ângulo todo mede 2α, tá? E descreva uma estratégia para, dado um ângulo de medida alfa, construir um ângulo de medida 2α. Basta transportar essa medida, que é o que está escrito ali em cima. E no item 10, deixo aí para vocês, ó, as construções já feitas. Também aí no segunda parte aí do item 10. E era isso, pessoal, a correção dos exercícios deste módulo 17. Espero que tenha ajudado você a compreender. Pessoal, se não entendeu, me avisa que eu fiz o que eu consegui para deixar essa correção um pouco mais acessível, digamos assim, porque não é fácil fazer correção de geometria à distância, que eu não estou vendo as construções de vocês para ver onde você está errando. Então, se você não me fala, eu não faço ideia do que está acontecendo. Então, por favor, não deixe de comentar. Até a nossa próxima aula. Fiquem em paz. Tchau, tchau.